Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, recebemos neste domingo o empresário Domício Silva, superintendente do SEBRAE em Alagoas. Ele assumiu o cargo no ano passado e vai nos falar sobre os seus planos à frente da instituição, que tem se dedicado a apoiar o empreendedorismo, principalmente as micro e pequenas empresas. Seja bem-vindo, superintendente, aqui no nosso Contextualizando. Inicialmente, eu gostaria de saber como explicar, né, que o SEBRAE, mais uma vez, tenha sido reconhecido em nível nacional, me parece que pela terceira vez, como uma das entidades mais representativas e respeitadas do segmento econômico. Obrigado, Flávio, por o espaço, por estar aqui conversando, né? Bom dia a todos. O SEBRAE, o SEBRAE de Alagoas, né, que faz parte desse sistema SEBRAE, do SEBRAE Nacional, ele vem a cada ano e já pelo terceiro ano consecutivo em alguns índices como um SEBRAE de referência a nível nacional. Nessas pesquisas especificamente de índices de recomendação dos nossos clientes, né, o SEBRAE ocupa o primeiro lugar já pelo terceiro ano consecutivo e agora nesse primeiro trimestre também com altos índices de recomendação pelos clientes do SEBRAE. Isso mostra toda uma dedicação dessa rede SEBRAE, desde os seus colaboradores até essa rede de consultores que atende os pequenos negócios no SEBRAE. Então, isso nos orgulha muito e, por outro lado, nos dá a responsabilidade de sempre continuar mantendo esse mesmo nível de atendimento aos clientes, né? Como eu falei, com esse foco nos pequenos negócios do Estado. Bom, por essa avaliação, o que mais o cliente SEBRAE admira na instituição? Olha, o que mais e o que a gente escuta são essas histórias, inclusive existe alguns trabalhos do SEBRAE nessas histórias transformadoras, né? E o que a gente vê é exatamente isso. Nos 4 cantos do Estado, são histórias que são transformadas a partir das consultorias, das diversas consultorias e soluções que o SEBRAE tem para a modificação desses pequenos negócios, né? Então, nos diversos municípios do estado de Alagoas, tem muitas histórias inspiradoras e transformadoras desses pequenos negócios. Um antes do atendimento e um depois do atendimento do SEBRAE. Então, o SEBRAE hoje ele tem um corpo altamente qualificado de colaboradores e uma rede de consultores que auxiliam esses pequenos negócios exatamente nessa transformação, né? Eu estou vendo aqui do seu programa muito nessa área de gestão, de inovação desses pequenos negócios. Bom, neste ano de 2025, existe algum segmento que seja considerado assim mais prioritário pelo SEBRAE? Olha, a gente tem trabalhado todos esses segmentos. O SEBRAE tem uma carteira muito diversificada de atendimento, desde o agronegócio, o serviço, a indústria, o comércio, a moda, o artesanato. Então, a gente tem trabalhado isso. Nós estamos falando do estado de Alagoas aí de cerca de 280 mil pequenos empresários, pequenos negócios, pequenas empresas, empresas de pequeno porte, que são atendidas pelo SEBRAE. E com um índice de recorrência, que é aquele atendimento que o cliente volta a ser atendido, não faz só apenas uma consultoria, muito alto. Isso mostra um pouco do que reflete o que a gente falou anteriormente desses índices, né? Mas a gente tem e vai trabalhar prioritariamente nesse ano 2025, primeiro com um olhar cada vez mais territorial, enxergando os negócios, a vocação de cada território, com suas características, né? Isso é muito importante. Então, a gente trabalha muito essas cadeias produtivas, né? Como eu falei anteriormente, respeitando as vocações de cada região, de cada área dessa, mas com alguns públicos prioritários, né? Mulheres, hoje a gente tem, e o próprio SEBRAE Nacional também, um programa muito robusto voltados para as mulheres empreendedoras. Isso é uma ação que a gente vai desde o apoio
não só nas consultorias, mas na questão do FAMP, de fundos garantidores de aval para essas pequenas empreendedoras. Isso é um público muito grande que a gente tem trabalhado, né? E esses públicos, 50 mais, jovens, né? O Sebrae tem alguns programas de desenvolvimento desses nichos de clientes, né? Os jovens, essa educação transformadora, né? Tem um programa que é o Acelera Perifa, que é muito interessante, onde você trabalha jovens empreendedores que estão nas periferias das cidades, isso acelerando esses pequenos negócios, né? Eu falei o trabalho das mulheres, dos pequenos agricultores. Então o Sebrae tem realmente uma carteira muito diversificada e é nisso, sempre com esse foco de trabalhar os pequenos negócios, mas sobretudo as vocações territoriais. Bom, quanto ao empreendedorismo feminino, o que é que ele representa no contexto dessas ações do Sebrae? Olha, hoje, se a gente pegar números já desses primeiros 3 meses aí de atendimento, cerca de 60% do público que a gente atende são mulheres empreendedoras. Isso já dá um direcionamento e a gente cada vez mais, e com o auxílio do Sebrae Nacional, a gente tem transformado. Nessas diversas áreas, como eu falei, você tem desde acabei de falar do Acelera Perifa, mas você tem os ALES, o Rural, né, que transforma, que são agentes locais de inovação lá no meio rural, trabalhando essas pessoas, trabalhando essas empreendedoras, né, a questão da moda, do artesanato, né, num trabalho muito forte que a gente tem nesses públicos para que a gente consiga realmente transformar esses negócios, transformar a vida dessas pessoas, e, sobretudo, a economia do Estado, a economia desses municípios, através dessas consultorias especializadas. E o que Domício, que o Sebrae tem feito pelos pequenos e médios agricultores, valorizando o agronegócio? Olha, Flávio, isso é uma área de atuação muito forte, né, do Sebrae nos pequenos agricultores, né, na agricultura familiar, onde o Sebrae trabalha desde a questão da inovação com esses agentes locais, na questão das boas práticas de produção, na questão das embalagens, da comercialização, a participação e a viabilização em feiras e missões técnicas. Então, tem realmente uma gama muito grande de apoio a esses pequenos produtores, né? Desde, como eu falei, na inovação, seja na questão do melhoramento genético, seja na questão das boas práticas, né, que é muito importante para esses produtores, no desenvolvimento de novos produtos, no apoio ao desenvolvimento desses novos produtos. Então, o Sebrae tem uma carteira muito forte, né, e uma ligação muito forte com o agronegócio, sobretudo com parcerias que a gente constrói, né, com o Senar, principalmente, isso não só na questão da agricultura, parcerias de apoio com o Senar, com o Senai, com o Senac, para que a gente trabalhe todas essas cadeias produtivas. Tem alguma linha específica do Sebrae para atuação junto ao setor público? Olha, o setor público também tem contribuído muito com isso, é fundamental, né, a participação do setor público, seja na questão do município, seja na questão do Estado, né, na simplificação de legislação, isso é muito importante, legislações simples para atender os micro e pequenos empresários. A questão dos consórcios é uma outra ação que a gente tem trabalhado bastante, a questão dos consórcios e apoio a esses consórcios municipais, né? Tem alguns consórcios aqui no Estado que a gente trabalha muito, desde a questão, aí está ligado também, eu digo que tudo nasce lá no município, né? A legislação e como regulador, o Estado, o município. Então, a gente tem trabalhado esses consórcios, a questão da legislação, da simplificação dessa legislação, desde a questão da inspeção sanitária, para que esses pequenos negócios consigam se adequar às exigências legais. Então, a gente tem, além desse trabalho, a gente tem um trabalho muito forte, e esse ano a gente modificou esse trabalho, a formatação que o trabalho do Sebrae com as prefeituras, é o Cidade Empreendedora, onde a gente tem vários eixos de atuação. Eu falei desde a legislação, o apoio a estudos,
junto aos municípios. Então, e isso seguindo uma metodologia também do SEBRAE Nacional, com prefeitos empreendedores concorrendo a prêmios nacionais, isso é muito importante, né? Em 70% dos municípios a gente conta com a Sala do Empreendedor, também vamos dizer assim, é mais um braço do SEBRAE que está lá no município para atender esses empresários, né? Nós estamos aqui na sede, em Maceió, temos mais 3 regionais, uma na cidade de Penedo, outra em Arapiraca e outra na cidade de Delmiro Gouveia, mas a gente conta com essas salas do empreendedor, que são parcerias com os municípios, exatamente para atender esses pequenos empresários. Além, claro, que nessas salas do empreendedor você tem os agentes de desenvolvimento que orientam esses pequenos empresários nos municípios. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e na volta a gente continua a nossa entrevista com o empresário Domício Silva, superintendente do SEBRAE em Alagoas. Até já. Voltamos com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o empresário Domício Silva, superintendente do SEBRAE em Alagoas. Bem, Domício, o que é considerado para o SEBRAE, que é tecnicamente como micro e pequena empresa? Quais são os fundamentos? Olha, Flávio, primeiro, esse é o público, é a nossa missão, é exatamente atender esse público dos pequenos e microempresários, mas eles têm faixa de faturamento, né? Até um determinado faturamento anual, ele é considerado, né, o público de atendimento do SEBRAE. E aí, nas categorias de micro, pequenos, empresas de pequeno porte, todo esse público é um público atendido pelo SEBRAE, né? E a grande maioria dos negócios, não só do Brasil, mas do estado de Alagoas, como eu falei lá no início, a gente tem cerca aí de 280 mil pequenos empresários formalizados, né? Isso é importante, e existe um trabalho muito grande do SEBRAE, né? Como nós falamos no bloco anterior, junto ao poder público, para que a gente consiga formalizar também esses empreendedores, esses empresários que ainda não estão formalizados, que a gente sabe que existem muitos, né, em todos os municípios, e a gente tem trabalhado para que isso, né, cada vez mais eles se adequem à legislação. Você formalizando esse público, né, esse público, como você perguntou, de faixa de faturamento, você consegue inseri-los em mercados, por exemplo, de compras públicas. A gente falou aqui de um trabalho que a gente faz muito com os municípios, é a adequação dessas compras públicas, né? Os municípios hoje, por força de legislação, são obrigados a comprar cerca de 30% do que usam na merenda escolar de pequenos produtores da agricultura familiar. Tem municípios que trabalham conosco do SEBRAE que já compram cerca de 90%, 95% da merenda no local, no ambiente, através de consórcios ou no próprio município. Isso é importante porque você, além de fortalecer esses pequenos negócios, você fortalece a economia local. Então, tem municípios que já avançaram muito, isso é um dos trabalhos que a gente desenvolve muito, que é esse daí de fortalecimento desses pequenos negócios. Então, esse é o público, né, por faixa de faturamento, e que a gente tem trabalhado bastante aqui no estado de Alagoas. Como explicar o que seja o MEI, o microempreendedor individual? É por faixa de faturamento, né? Por faixa de faturamento, você tem as categorias de microempreendedor individual, de empresas de pequeno porte, de microempresas por faixa de faturamento aí estabelecidas pela Receita Federal. Há quantos anos o SEBRAE existe aqui no estado de Alagoas? Olha, o SEBRAE ele tem 52 anos, né, de história, né, trabalhando aí pelos pequenos negócios, né, transformando. Eu costumo dizer muito, Flávio, que a nossa missão é trabalhar pelos pequenos negócios, mas a gente tem uma missão muito maior, que é transformar a vida das pessoas. E a gente transformando esses pequenos negócios, a gente transforma a vida das pessoas, né? E isso tem acontecido. A gente tem um prêmio lá no SEBRAE de histórias inspiradoras, histórias que inspiram, de colaboradores nossos que têm muitas histórias muito bacanas de transformação. Quando você pega micro e pequenos
empreendedoras. Por exemplo, a gente falou aqui do público feminino, você pega histórias assim fantásticas de pessoas que começaram trabalhando na porta de casa, na informalidade, fazendo um salgado, um doce, e procuraram a consultoria do Sebrae, avançaram, que hoje já são empregadoras, empregam 10, 15, 20 pessoas nesses pequenos negócios. Então são realmente histórias inspiradoras e que realmente transformam. Isso o Sebrae tem feito ao longo desses 52 anos no Brasil e particularmente em Alagoas. Essas consultorias feitas pelo Sebrae, elas são pagas ou são gratuitas? Olha, nós temos várias formatações de consultoria, né? Nós temos consultorias, o Sebrae subsidia, né, consultorias dessas. Nós temos pacotes específicos para pequenos, mas esses pequenos empreendedores, de combos de consultorias, onde a gente sai aí de consultorias desde 50% que é subsidiado pelo Sebrae até 90% subsidiado pelo Sebrae. Então, a gente, dependendo do público de atuação, dependendo da característica, do tamanho da empresa, a gente adequa isso a esses pequenos empresários, esses pequenos negócios, né? E também com essas prefeituras, como nós falamos anteriormente, essas prefeituras, na questão das políticas públicas, aí sim a gente também tem outras opções de trabalhar essas consultorias para esses pequenos empresários. Vamos supor que alguém que esteja nos assistindo nesse momento tenha gostado da sua explanação, né? E tenha se interessado em ser também um empreendedor. O que é que essa pessoa deve fazer para adquirir essa consultoria, né? Fazer essa consultoria e ter esse apoio do Sebrae? Olha, eu diria primeiro procurar o Sebrae, né? Como eu falei, a gente tem aqui na capital a sede do Sebrae, né? Você tem as 3 regionais, Penedo, Arapiraca e Delmiro Gouveia. Você tem as salas dos empreendedores, nos 72 municípios que a gente conta com sala do empreendedor. Temos parceiros Sebrae, né? Nós temos uma agência de parceiros Sebrae, por exemplo, na associação comercial, onde você tem nessa parceria associação comercial e Sebrae atendimento especializado para esses empreendedores ou futuros empreendedores. Inauguramos agora, semana passada, uma sala parceira dessa na Universidade Federal, lá junto com o nosso reitor Tonholo, e temos essas salas para atendimento. Mas eu diria, procure o Sebrae, seja no início para a formalização, na questão do crédito orientado, né? Nós temos nessa questão do crédito, tem um programa também de apoio a esse crédito, fundo de aval, através da Desenvolve, do FAMP, mas com consultorias desde os nascedouros, né? Essa questão do crédito, desde que a empresa nasce, né? Tem muitos dados assim, muito interessantes. Por exemplo, se você entrar e aprofundar nos números do Sebrae, você tem um número de empresas que nascem, depois de um ano morrem. Então, se você pegar os números dessas empresas que tiveram desde o início consultorias do Sebrae, esse número da empresa dá certo de não morrer no primeiro ano, que esses números são muito altos de empresas que nascem no primeiro ano de funcionamento. É muito alto esse número de empresas que conseguem se estabelecer a partir de consultorias. Então, eu diria que esse pequeno empresário, esse empreendedor que ainda está no mercado informal, que procura o Sebrae, procura as soluções do Sebrae nessa rede de parceiros que a gente tem. Nós temos uma loja também aqui no Shopping Farol de atendimento desse público, né? Então, a gente está muito bem, vamos dizer assim, bem distribuído em todo o estado, na capital, exatamente para que a gente ofereça essas consultorias a esse público. Vamos imaginar outra situação, a pessoa tem a ideia, tem a vontade, mas não tem recurso financeiro para montar um negócio, para ser um empreendedor. Esse tipo de pessoa seria acolhida no Sebrae? Sim, né? Eu falei, é a questão do crédito orientado, da indicação, parceiros também que a gente tem institucionais, como as instituições financeiras, né? Cooperativas que a gente orienta nos diversos segmentos. Então, esse público também tem.
porque o Sebrae ele não é banco, ele não empresta dinheiro, mas ele orienta. O empreendedor a procurar uma instituição, seja nessa área, ele procura desde o nascedouro, como eu falei, da empresa, nesse crédito orientado. Então, a gente tem algumas linhas, né, como eu falei anteriormente, a questão do FAMP, que são fundos de aval que o Sebrae, com o FAMP, eles garantem até 80% desse fundo de aval, é 80% do fundo de aval, nesse crédito. E para as mulheres, como a gente falou, nesse trabalho, é um trabalho também muito forte hoje do Sebrae, que é questão nesse público empreendedor feminino, esse fundo garantidor até 100% do fundo de aval. Bom, seria correto dizer que o Sebrae não dá o peixe, mas ensina a pescar, é isso? Isso aí, ensina e bem ensinado, tá? As soluções, como eu falei, nos diversos segmentos, o Sebrae tem não só pessoas na casa, mas uma rede de credenciados, de colaboradores que podem, né, orientar esses negócios. Bom, o Sebrae, a gente tem visto isso, ou por conta própria, ou através de parcerias, tem criado ou participado de vários eventos. Quais seriam, na sua opinião, os principais eventos dos quais o Sebrae participa? Olha, Flávio, ficou difícil agora de responder, né? Porque o Sebrae, ele tem, se eu disser aqui o número, até eu posso errar, mas a gente tem cerca aí de 10, 15 eventos simultâneos todos os dias, o ano todo. Mas eu diria que tem alguns eventos assim que são realmente, que fazem uma diferença muito grande. Agora, já deixar um convite, agora no próximo dia 5 e 6 de junho nós vamos ter o Alagoas Summit. Vai ter lá no Centro de Convenções, né, sendo realizado a partir da 1h da tarde até a noite, com uma programação com arenas de inovação, arena de competitividade, um espaço para o empreendedorismo, por exemplo, numa arena PET, então bem diversificado. O Sebrae Delas, né, que é focado com palestras para o público feminino, isso é um evento, o evento do Alagoas Summit é um evento referência para a gente, é o maior evento que nós vamos realizar esse ano, né? Mas tem outros eventos, né? Nós tivemos o Startup Day agora recentemente, onde pela primeira vez nós fizemos isso em cerca de 175 municípios no Brasil todo. Em Alagoas nós fizemos aqui na capital, fizemos uma edição em Penedo, em Arapiraca, em Olho d'Água das Flores, nesse caminho de interiorização das ações do Sebrae. Esses eventos de missões técnicas do agronegócio, da agricultura familiar, da moda, do artesanato, a gente recentemente participou agora junto com a Federação das Indústrias e do Sindivest, que é o Sindicato de Vestuários aqui da moda aqui, que apoia esse segmento numa feira uma das mais importantes do Brasil, lá na cidade de Belo Horizonte, no Minas Trend. Então, foi a maior delegação, depois de Minas Gerais, foi do Sebrae de Alagoas, apoiado, foi do estado de Alagoas, com segmentos do artesanato e da moda, né? Então, também quase que 100% nesse público feminino, apoiando esses eventos. Então, eu diria que o Sebrae tem diversos eventos agropecuários, e são eventos que trazem e dão oportunidades a esses pequenos empresários, mas também servem para que a gente mostre o papel e esses caminhos, né, para os pequenos empresários e empreendedores, novos empreendedores, buscarem as soluções junto ao Sebrae. Bom, agradecendo pela sua participação aqui em Contextualizando, eu abro espaço para uma mensagem sua dirigida a quem está nos assistindo e tem vontade de empreender. Olha, primeiro, eu não preciso nem dizer, né, Flávio, empreender não é fácil. A gente sabe de todas as dificuldades, seja do crédito, como a gente falou, da questão da legislação, da questão de se manter no negócio, da inovação, né, da gestão do negócio. Então, a gente precisa cada vez mais, e aí o Sebrae tem esse papel de fazer esse elo entre esses segmentos, federações do comércio, da indústria, da agricultura, instituições financeiras, o Sebrae faz isso, e deixar essa mensagem que de
para o empreendedor de perseverança, de resiliência, mas, sobretudo, de muita orientação que procura o SEBRAE. Nós temos muitas soluções que podemos auxiliar. E quando nós não temos, procuramos um parceiro que tem para que a gente ofereça tudo isso a todos esses pequenos empreendedores do estado de Alagoas. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.